que a gente vai discutir a quebra dos cabelos hoje. Aham, ela chegou. Oiê, Olá, tudo bem? tudo bom? Hoje, por favor, a minha internet vai ajudar, entendeu? Qualquer coisa, se Beleza, estiver falhando, você me avisa e eu tiro aqui e vamos pro 4G, né? Que vai ser o jeito. maravilha. Então, hoje a gente vai falar sobre quebra capilar, Isso certo? mesmo. Então, eu já tenho umas perguntas assim que me fizeram que eu já quero fazer para você, Aline. Ah, deixa eu Vamos? apresentar. Manda pra nós. A doutora Aline Blanco é dermatologista e ela é especialista em cabelos. E aí eu convidei, ela é minha amiga também, convidei ela para vir aqui conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto que eu sei que interessa a todos. Então a gente fez uma live anterior, há mais ou menos uns 15 dias. Foi no outro feriado, que a gente gosta de fazer live Foi no no outro outro. feriado. É isso mesmo, a gente gosta do tumulto. E aí a gente falou sobre queda de cabelos, foi uma live super bacana, tiramos várias dúvidas de várias pessoas. E hoje a gente vai falar sobre quebra de cabelo, porque às vezes os cabelos caem e às vezes os cabelos quebram. Então eu já quero Sim. perguntar para você, Aline, como que a gente sabe que o cabelo está caindo e como que a gente sabe que o cabelo está quebrando? Só para a gente É bem. introduzir. Eu vou me ajeitar aqui só porque eu tô ainda. Agora sim. Gente, na verdade, assim, é meio fácil de descobrir quando o cabelo tá quebrando e quando o cabelo tá caindo. Quando o cabelo cai por algum motivo específico, ele cai com aquela pontinha que a paciente percebe, que as pessoas percebem como bulbo, tá? Quando o cabelo está quebrando, perdão, quando o cabelo está quebrando, a gente vê o cabelo primeiro em tamanhos diferentes e a gente vê uma ponta que parece cortada, entendeu? Às vezes ela até tá um pouquinho mais afinadinha, ela tá uma ponta diferente. Então não tem aquele bulbo que é o A bulbo. raiz do É, cabelo. isso, a raiz do cabelo, ela vem quando naturalmente o cabelo cai. Quando a gente não tem isso, pode ser sinal que está quebrando mesmo. Entendi. E aí, uma pergunta que todo mundo está se fazendo, inclusive entre os colegas dermatologistas, eu vi essa dúvida, que agora a gente está com a questão da Covid-19 e a gente precisa tomar cuidado com os cabelos quando sai de casa e tudo mais. Sim. O pessoal está perguntando se precisa usar sabão ou se dá para usar shampoo para Gente, poder pelo amor limpar de os Deus. cabelos. Olha, o nosso shampoo tem um pH que é eficiente para limpar o cabelo. Não tem necessidade de ser sabão, gente. Por favor. A questão toda é, eu fiz um vídeo sobre isso, explicando qual que é o ideal, mas a gente tem que pensar uma coisa. Prender os cabelos é melhor. Por quê? Porque aí você diminui a chance desse cabelo ficar pegando em várias coisas e de você ficar mexendo no cabelo. Além disso, o que eu falei de dica que eu acho importante para quem trabalha na área da saúde não é para ficar usando gel, pomada, coisas que podem grudar partículas no Mais seu aderência. cabelo. Entendeu? Porque isso tudo pode propiciar de você carregar esse vírus para sua casa, entendeu? Ah, não mexi no meu cabelo, estava num ambiente contaminado, mas eu não mexi no meu cabelo. Gente, não dá para facilitar. E eu sempre peço para as pessoas que trabalham na área da saúde para, assim, considerar de usar touca, usar o cabelo preso, não só no rabo do cavalo, mas também usar um coquezinho para diminuir a superfície de contato desse cabelo com o ar externo que já está contaminado, no caso das pessoas que trabalham com pacientes que estão contaminados, tá? Legal. E assim, e aí chega em casa e lava os cabelos, shampoo normal, nada de sabão, nada disso. Não Se a tem gente lavar, necessidade. se a gente lavar o cabelo com sabão, a chance de quebra triplica ou quintuplica. Olha, na verdade, assim, é caótico, porque o sabão tem um pH muito diferente do pH do fio. E a gente tem que pensar uma coisa. A maioria das pessoas não tem o cabelo virgem, tá? O cabelo virgem é aquele cabelo que não tem nada de química. A maioria das pessoas tem alguma química. Isso já gera uma porosidade na nossa cutícula, que a cutícula é responsável por selar esse fio, dar aquele brilho, dar aquela maciez. Se você já tem um cabelo
poroso, mais pro lado do seco, e você usar um sabonete para lavar ele, você pode ter certeza que você vai ter problema e pode gerar quebra, porque aquela porosidade já é um local de facilitar isso, essa área de quebra, entendeu? Essa área Entendi. ressecada. E Aline, acho que é legal a gente falar também do jeito correto de lavar os cabelos, porque como a gente está conversando sobre quebra e tudo mais, acho que compensa a gente falar sobre esse assunto, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, né? Parece uma coisa óbvia, eu sei lavar meu cabelo, mas tanto não é óbvio que quando você vai no salão, o seu cabelo fica totalmente diferente do que quando você lava em casa. Com certeza. O que é importante a gente saber? O shampoo ele tem um propósito. O propósito do shampoo é limpar, é ser detergente, tá? Então, ele tem que ser como? Na região do couro cabeludo, então, mais próximo da raiz. Como que a gente faz isso? Se você Tem alguma pegar, quantidade? então, era isso que eu ia explicar. Se você pegar e passar assim e já colocar aqui, olha o que que eu fiz. Eu coloquei tudo na haste. O ideal é coloque a quantidade equivalente a mais ou menos uma noz, então uma, tá? Aqui no meio da palma da mão, coloca essa quantidade, espalha, tá? E quando for passar o shampoo, passar entrando com ele no couro cabeludo, tá, gente? E aí E vai você separando. espalha, entendeu? Assim. Isso é o shampoo. Mesma Eu coisa na treinei. região aqui de trás. Exato. Quando isso é o shampoo. Agora, se você usa muito produto que fica resíduo no cabelo, aí é importante pegar o seu shampoo que você usou para lavar a raiz e passar o excessozinho, o restante por aqui. Pronto, E passou o deixa shampoo. resíduo, só pra gente entender. Deixa resíduo, gente, gel, pomada, próprios produtos, por exemplo, com silicone. Silicone, ele forma um filme em volta do fio, para o fio não perder aquela oleosidade natural. Entendeu? Para não perder a hidratação natural, mas ele forma esse filme. Então, é importante na hora, se você usa esse tipo de aparato, os silicones, então você tem que passar um pouco de shampoo e é importante deixar o shampoo agir. Quanto Tem que tempo? deixar eles uns 2 minutinhos no mínimo, 2, 3 minutinhos agindo para ter esse fator de limpeza do couro cabeludo. E o condicionador, o efeito, a gente precisa dele para quê? Para melhorar essa haste depois que ela foi limpada, não tem uma palavra melhor, pelo shampoo. Então, o que eu sempre falo para as minhas pacientes, eu dou de dica. Gente, dentro da possibilidade, use um shampoo e um condicionador que são do mesmo tipo, da mesma linha. Entendeu? Por quê? Porque eles são feitos para ser complementares e no final o pH ficar igual. Igual Ótimo. é o seu próprio cabelo, entendeu? Então o condicionador é um pouquinho diferente. O condicionador, em vez de eu entrar com ele aqui, como eu entrei na raiz, eu preciso entrar. Então, quantidade é um pouco menos de quantidade do que você pôs do shampoo. Pega, espalha e começa pelo comprimento, Mas isso tá? tem a ver Não, com o comprimento do cabelo, né? Porque eu, tipo, gasto mais condicionador que shampoo. claro, né? Não, Tati, não vou nem entrar no seu mérito, tá? Eu tô falando de cabelos de tamanho normal, não cabelos Então tá bom. triplicados. Não vale, o seu Poxa, cabelo não é referência, tá? Mas então, usa então esse meinho da mão como referência, se você tem um cabelo de um tamanho médio, tá? Vem aqui e passa no comprimento. Pegou o excesso daqui, você vai passar aqui. Vocês estão percebendo que eu não fiz isso aqui com o condicionador? Não é para fazer isso, tá? E o que é outra coisa que é legal da gente saber? Homens, às vezes, optam por não usar condicionador. Gente, o pH do shampoo é um pH muito ácido. E aí, o que ele faz? Irrita o couro cabeludo.
Se você não faz um equilíbrio no final da sua lavagem com condicionador, você pode evoluir com uma irritação do teu couro cabeludo por conta desse produto mais ácido. Então, o que que é importante? Os pacientes que não querem usar shampoo e condicionador, optarem por shampoos 2 em 1. Entendi. Muito boa essa É, explicação, Aline. é Gostei bem bastante. fácil, entendeu? É bem Mais fácil de encontrar. É bem fácil de encontrar, encontra de qualquer jeito. Encontra anti-caspa, que é 2 em 1. Você prática. encontra shampoos para cabelos normais. Então, é só chegar na farmácia, tem até no supermercado, tá? E comprar o 2 em 1 se você quer optar por alguma coisa que não tenha que usar o condicionador. Super legal. A Giane Coelho, que é minha amiga, beijo pra você, Giane. Ela tá aqui acompanhando a gente e ela falou que ela dissolve o shampoo com um pouquinho de água. O que que você acha disso? É indicado ou não? O que eu sempre falo é assim, cuidado para não adicionar coisas dentro dos frascos. Se for misturar alguma coisa que você acredita que vai melhorar, coloque na sua mão antes de aplicar no cabelo. Então, para a água vale mais ou menos o mesmo. Mas o que a gente pede para evitar de diluir com água é a máscara. A máscara, ela é feita para ser usado com o cabelo mais seco possível depois da lavagem com shampoo. Então, não dá para ficar diluindo. É diferente do shampoo. O shampoo tem uma quantidade boa de água e não faz tanta diferença. Agora, a máscara realmente deve evitar de fazer esse tipo de adicionar água para não diluir ela mesma. A Andrea está perguntando se não é ruim ser 2 em 1, já que cada um tem uma função diferente. Se não, Não, se preferível estar separado. na verdade, o que que acontece? Ele acaba sendo um shampoo, então ele tem esse lado limpante, mas ele não vai ter um pH tão longe do que é o pH normal do cabelo. É Entendi. essa a proposta, entendeu? É só para você realmente não ter uma abertura excessiva dessas cutículas sem ter um fechamento e nem ter um produto tão ácido a ponto de irritar o couro cabeludo. Legal. E já porque a gente está falando de abrir e fechar as cutículas, acho que é bem legal o pessoal entender que o pH faz isso, a temperatura também pode fazer, né? Então, qual é a hora certa da gente passar a máscara? É depois do condicionador? Olha, a maioria das máscaras são feitas para ser passada depois do shampoo. Então ela Uhum. lava, tira o excesso de água. Algumas máscaras têm até escrito que é para usar uma toalha, tirar o excesso da É. água, passa a máscara. Deixa o tempo que tem que deixar. Tem algumas máscaras que são mais rápidas, que em 5 minutos fazem um efeito. Segue no rótulo, tá, gente? Tá tudo escrito nos rótulos. E tem algumas máscaras que são para ficar 30, 40 minutos. Independente do jeito, lavou com shampoo, tira o excesso da água, passa a máscara. E depois lava com condicionador. É importante, por quê? Porque a máscara funciona, ela vai aproveitar a abertura da cutícula, das escamas do cabelo, tá? Que é proporcionada pelo shampoo, para entrar dentro da haste até ali a região do córtex. Não entra tão profundamente. Isso é uma coisa da gente conversar. Por quê? Porque a gente está aqui numa live a respeito de quebra e tem muita gente que fala assim, reconstrução e lá, lá, lá. Gente, vocês têm que entender uma coisa. A capacidade de reconstrução tem um ponto máximo. Ela não é uma reconstrução capaz de simplesmente voltar o seu cabelo totalmente ao normal, entendeu? Essas máscaras, elas têm proteínas, que são proteínas estruturais, mas elas não têm capacidade de voltar atrás um processo agressivo demais que você tenha feito. Uhum. E o calor? Vamos supor, aconteceu comigo, tá? Então, um caso próprio. Eu fui fazer uma escova Ah, meu aqui atrás. Deus. E aí eu só Ah, senti um cheiro de queimado, assim, e uma dor, assim. Na verdade, enroscou toda essa parte de trás e quebrou o meu cabelo inteiro aqui meu atrás. Deus, Tati. Não, mas você O estava que fazendo em você mesma? Não, não, foi no salão. E aí, Ah, tipo assim, obviamente que eu não tenho um pedaço do cabelo aí, né? Mas o que fazer com o que sobrou? Tem jeito ou, tipo, só nascendo de novo?
Na verdade, o que que acontece? O que a gente fala para o paciente, primeiro de tudo, é evitar essas situações, entendeu? Quando tem uma quebra por agente de calor, por agente físico, na verdade, não tem muito que a gente possa fazer. O que eu falo é, o que você vai conseguir, por exemplo, com uma hidratação intensiva, com cuidado maior desses cabelos? Você vai conseguir que o resto que quase quebrou não quebre. É o máximo que você vai conseguir. E também o quê? Quando você tá com essa ponta que a gente brinca, né? Uma ponta espigada, tudo, é ideal você hidratar para ela ficar com um aspecto um pouco menos pior. Eu tive uma quebra, a gente até brincou quando a gente propôs esse tema, né? O que que acontece? Eu tive uma quebra porque eu faço, gente, meu cabelo é alisado, tá? Então, assim, só para fazer uma introdução. Meu cabelo é alisado. Por isso que eu entendo tanto de produtos de alisamento, porque eu já passei por conhecimento de causa, eu já passei por todas as técnicas possíveis, tá? O primeiro alisamento que eu fiz era um alisamento com tioglicolato. E o tioglicolato, ele é para um polo básico, então o tioglicolato, gente, é aquela escova japonesa, tá? Aquelas primeiras. Eu só não tive a guanidina, que é um pouco mais intensa, mas as primeiras que vieram com mais populares, que foi a da Fátima Bernardes, você lembra que do dia para a noite ela apareceu com o cabelo liso no Jornal Nacional? Então, foi aquela. E aí, o que que acontece? Vocês percebem que aquele cabelo realmente vira um cabelo grudado na cabeça. O que que acontece? Ele tem muita força, tá? Ele abre muito o nosso cabelo e esse processo é um processo que é bastante agressivo. E o meu cabelo aqui, eu tenho um redemoinho. Olha lá, ó, o pessoal dando tchauzinho. Oi, Baltazar, tá bem? O Baltazar é da Clínica Sanabria, que é meu amigão e é o meu parceiro aqui no hospital universitário. Então, deixa eu dar oi pra ele. Então, voltando para a situação, eu tenho aqui um redemoinho, tá, gente? E aí, a pessoa que foi fazer, na hora de chapar o meu cabelo, puxou o cabelo para uma posição contrária ao nascimento do fio. E isso levou a uma quebra que eu parecia o Pato Donald aqui, gente. Aí que a coisa pegou, entendeu? Porque imagina, ficou tudo aquilo espetado e aquilo que você me perguntou, ó, o que que dá para fazer? Hidratações intensas, existem processos de queratinização, que antigamente chamava cauterização, que são procedimentos que são usados. Então, isso, na verdade, não vai recuperar o que você quebrou, mas sim deixar algum cabelo que estava ali na corda bamba ser recuperado, tá? Bom, então tem jeito, gente. Não se desespere. Tem, claro que tem. A Vivian, que é dermato também, beijo, Vivian, quer saber qual é a diferença entre reconstrução, nutrição e hidratação. Um adendo. E isso é muito falado pelas blogueiras e às vezes os pacientes chegam no consultório perguntando sobre isso e muitos dermatos não conhecem esses termos e é muito legal a gente falar sobre isso. Acho que é esclarecedor. O que que acontece? Esse sistema é um sistema de revezamento de oferecimento de nutrientes para os fios. Então, isso foi criado. Ai, peraí, qual é o meu nome? Não é ciclo capilar, perdão, Daqui a pouco vai vir o nome. Não, eles têm um nome para esse processo de revezamento. Eu não lembro se é o ciclo. Não é ciclo, daqui a pouco vem o nome. De qualquer jeito, gente, esses procedimentos, eles são revezados entre si para fornecer os nutrientes... Cronograma capilar. Obrigada! Cronograma capilar. Então, o cronograma capilar é feito para quê? Para oferecer para os cabelos, para os fios, diferentes produtos. Então, quando a gente tem a necessidade de uma hidratação mais intensa, quando a gente tem necessidade de reconstrução, ele vem oferecendo coisas diferentes. Quando a gente fala de reconstrução, por exemplo, a gente tem que pensar que o que tem que entrar para reconstruir é uma carga proteica maior.
Quando a gente pensa na hidratação, a gente pensa na cutícula, então a estrutura externa do fio, para melhorar a qualidade do brilho e toda essa parte estrutural da cutícula. Então tem sim diferença e o cronograma funciona super bem quando a gente está nesses processos de química do cabelo. Aí você me fala assim, e quem não tem nada de química? Gente, o próprio shampoo faz a gente perder proteína capilar, tá? Por conta dessas alterações que a gente tem do pH na hora que lava. Então, se eu lavo o meu cabelo 7 vezes por semana, ele tem uma demanda, sim, de uma reconstrução mesmo que leve, entendeu? Então, isso tudo é muito importante das pessoas entenderem. E qual que é uma frequência legal para lavar os cabelos? Quem determina é o couro cabeludo de cada um, para ficar limpo? Sim, sim e não. Porque o que acontece? Tem couros cabeludos que são extremamente oleosos, tá? E aí você precisa mesmo lavar. Só que tem couros cabeludos que são secos. E aí a gente tem uma questão que, normalmente, um couro cabeludo que é seco vai gerar um cabelo ressecado, porque a oleosidade do cabelo que hidrata a nossa haste vem sim do couro cabeludo, tá? Então, por exemplo, se você tem um couro cabeludo muito seco, você tem chance, sim, de ter um cabelo também seco. E aí a gente tem que o quê? Equilibrar esse pH para a gente ter um shampoo que não seja tão agressivo para o couro cabeludo, mas ao mesmo tempo forneça algum grau de hidratação no processo de lavagem para o fio como um todo. Muito legal. Ó, quero mandar 2 beijos. Um para Ninosca, que foi minha residente. Beijo, Ninos. E quero mandar um beijo também para Ana Flávia, que está na linha de frente. Beijão, querida. Parabéns, viu? Você é fera. Força, força, força. É isso mesmo, gente. E estão perguntando sobre produtos veganos. Eu acho assim, vou falar minha opinião. Vai. Veganos que são interessantes, mas não é porque o produto é vegano que ele vai ter um efeito melhor do que um produto que não seja vegano. O que você pensa sobre isso? Eu acho que é assim, gente, eu tenho um respeito absoluto por quem adota esse tipo de conduta, tá? Então eu realmente procuro buscar o que realmente tem. Exato, integrar e ir atrás para atender o meu paciente que tem essa demanda. Mas realmente, o produto vegano, ele é um produto que não necessariamente vai ser a melhor alternativa. É igual, agora o pessoal começou a brigar bastante com a situação dos sulfatos nos nossos shampoos, né? Os petrolatos, essas outras coisas. O que é muito importante a gente entender? Os sulfatos a gente usa faz muito tempo e ele tem um porquê de existir, principalmente quando a gente fala de produtos que deixam resíduos no cabelo, como a gente falou no comecinho. Então, por exemplo, quem usa silicone, gente, tem que retirar esse silicone dessa haste desse cabelo. E hoje o que a gente tem são os sulfatos. Então, assim, a gente tem pesquisas acontecendo para buscar isso, tá? Buscar alternativas a esses produtos, mas as pessoas que optarem por não usar sulfatos nos seus shampoos, os low poos que a gente chama, eles são importantes da pessoa saber o quê? Que ela não pode estar passando silicone em cima de silicone e adotar esse tipo de conduta. Ó, veio a gente tem uma perguntinha aqui. O tratamento para cabelos quebrados é apenas hidratação ou medicamentos também ajudam? Olha, gente, medicamento ajuda no sentido do quê? De fornecer para você algo que esteja faltando de nutriente para esse cabelo crescer na potência máxima sua. Eu acredito que o crescimento do cabelo da doutora Tatiana é muito maior do que o nível de crescimento do meu cabelo. Mas a gente sabe qual é o máximo de potência que cada cabelo tem, nós mesmos sabendo, não sou eu como médica que vou definir isso, é muito mais o paciente, mas a gente acaba pesquisando, por exemplo, o que está acontecendo de nutriente. Eu gosto muito, muito, muito de falar para os pacientes comerem.
entendeu? Aumentarem a sua ingesta proteica, entendeu? Eu não gosto tanto de suplemento quanto eu gosto de cuidar da alimentação como um todo, porque eu não acho realmente que substitui, eu acho que é só um complemento. Os suplementos são complementos de uma alimentação saudável, tá? Exato. E pro cabelo, gente, não tem jeito. Não existe cabelo bom se você não está saudável, tá? De qualquer jeito, então eu acabo optando por isso. Eu falo para os pacientes que a gente busca se tem alguma coisa faltando através dos exames e fornece através dos medicamentos. E as hidratações, elas são para quê? Para exatamente a gente cuidar daquela haste que está em cima do muro. Quebra, não quebra, quebra, não quebra. E uma coisa que eu vou falar que às vezes acontece. Não existe um termo técnico para o que eu vou falar, eu aprendi isso com meus cabeleireiros do coração. O que que acontece? Quando a gente tem excesso de produtos hidratantes, eles formam filmes em volta do fio e isso pesa. O nome disso que os cabeleireiros usam costuma ser aquela queratinização que eles falam, tá? Então é um cabelo que fica literalmente duro e perde a maleabilidade dele. Ele fica meio contido dentro daquela capa de queratina, aquela capa, assim, queratina a gente fala, mas é uma capa proteica que envolve a cutícula. Então, esse processo é um processo de quem está exagerando nas hidratações, na busca de tentar ajudar o fio, mas aquele fio ali está sofrendo com esse enrijecimento em volta. Então tem que tomar cuidado, por isso que é tão importante você estar sendo acompanhado pelo teu cabeleireiro, além do nosso trabalho. O cronograma capilar é importante exatamente por isso, entende? Para a gente ter um revezamento e não ter esse endurecimento e enrijecimento em volta da cutícula. Legal. Olha, o Alexandre ficou confuso, porque naquela hora que você falou do sulfato, porque ele tá perguntando assim, mas o sulfato não danifica mais o cabelo danificado? E a ideia não é o tratamento nos cabelos, mas você, no caso, está querendo tirar um produto que está grudado no cabelo, não é isso? Aí nessa Exato. hora, Gente, uma coisa pra exato. Exatamente. A gente tem que pensar assim, adotar uma técnica com poucos sulfatos, como é o low poo, exige que você não use produtos que deixem um resíduo no cabelo, tá? Então, se a pessoa tem que estar muito bem orientada no sentido do que vai usar exatamente por isso. Porque o que é o habitual? O habitual é a gente usar produtos que contenham silicone, gente. Porque o silicone deixa o cabelo lustroso, ele dá o viço que a gente está habituada. Né, Aline? A maior parte deles é a base de silicones, vários tipos. Exato, exato. Então, a pessoa tem que ser orientada que estou pensando em usar produtos sem sulfato para lavar o meu cabelo todos os dias. Todas as vezes que for lavar, vou usar sem sulfato. Aí não pode usar silicone. Mas é uma ótima alternativa para quem está com cabelo danificado, isso com certeza, tá? É só para esclarecer o porquê que a gente ainda tem que usar shampoos com sulfato. É porque a gente tem o hábito de usar silicones. Tá certo. Então deixa eu só dar uns recados. O primeiro recado é um beijo para a Nelise, que é minha paciente. Beijo, querida. E o outro recado é sobre as pessoas que estão perguntando sobre queda capilar. Pessoal, a gente fez uma live só sobre queda capilar. Pelo jeito, vocês perderam. Mas não fiquem tristes, porque a gente pode fazer outra. Só que essa é sobre Não, queda. tá fácil. Então, assim, a gente não vai conseguir falar de novo sobre aquilo, porque a gente tem muita coisa para falar sobre a quebra capilar agora, né? O que eu queria saber, além da pergunta da Giane sobre se faz ou não suplemento para quem fez gastroplastia, sim, né? Mas a gente já fala melhor sobre isso. Posso só falar uma coisa? Eu vou fazer... na terça-feira, gente, eu vou fazer uma live com uma nutricionista que ela é especialista em bariátrica. Eu vou falar 1 hora só disso, tá? Pronto, porque então, na terça-feira, tá bom? Terça-feira vai ter live, então eu vou participar de outra live que é só sobre isso. Ela
eu tenho muitas pacientes que vêm por encaminhamento dessa nutricionista, que também é uma querida, Mariana. Então, a Mariana me chamou para a gente falar especificamente para esse público, tá? Então, vou falar exaustivamente de gastroplastia na terça-feira, mas agora a gente também já pode dar um comecinho, um spoilerzinho do que eu vou falar na terça. Ó, todo mundo que se interessou por isso, é só seguir a doutora Aline Blanco, @DRA Aline Blanco, e marcar na terça-feira para assistir a live. Não percam. Queria saber o seguinte, então eu tô lá na linha de frente, ok? E eu preciso lavar meus cabelos todos os dias. Eu tô usando toquinho e tudo mais. É melhor eu usar um shampoo com sulfato, sem sulfato, pensando em vírus e cabelo. O que eu faço? Na verdade, o que acontece? Gente, o ato da lavagem em si, ela já retira resíduos do nosso cabelo. Se lavasse com água, já retiraria. Aí, se você tá tendo que lavar todos os dias, ideal é usar uma coisa menos agressiva. Nesse momento, eu opto por shampoos que são mais leves e os sem sulfato costumam ter essa característica. Eu não tenho conflito de interesse em relação a esse shampoo que eu vou falar. Quem já me acompanha já me ouviu falar dele. Eu uso um shampoo que é 2 em 1, tá? Que é exatamente por isso, porque eu lavo o meu cabelo 5 vezes na semana porque eu faço exercício físico. Então, acabo optando por umas 3 vezes na semana utilizar esse e 2 vezes usar um shampoo com um pouco mais potência para limpar mais, porque eu continuo usando outros produtos que deixam resíduo, tá? Então, assim, é uma boa alternativa e continua sendo eficaz para retirar o vírus que pode estar no seu cabelo. Qual é o shampoo? É o Derco Sense Care. É um azulzinho, azul gente. Claro. Azul claro, tá? Não tem um conflito de interesse com a empresa, mas realmente é um produto que eu gosto e eu indico para as minhas pacientes. Só uma coisa. Ele é um 2, vou explicar, porque eu sempre explico para as minhas pacientes, se o pessoal começar a utilizar, vai estranhar. Primeira coisa, ele não faz um monte de espuma, tá? E segunda coisa, não dá para você pegar, colocar ele na mão e passar na cabeça que ele não espalha. Então, o que a gente precisa fazer? Espalhar igual fosse o condicionador. Passa em todo o comprimento, passa o restinho aqui em cima, porque ele é 2 em 1. Deixa ele agir um tempo e aí mexe no resto do cabelo, tá? Aí, outra coisa que eu acho que é legal. Estão perguntando se o shampoo anti-resíduo retira essas queratinizações. Na verdade, essas queratinizações acho que é aquele tratamento que faz no salão, né? Quando tá muito queratinizado o cabelo, que eles falam, tá? Quando tá com esse excesso de proteína em volta dos fios, o shampoo anti-resíduo, gente, ele retira devagarzinho. O ideal é você lavagens para poder remover. Isso. O ideal é você ir cuidando para não acontecer esse excesso, tá? E usar shampoos mais leves e tudo para a gente conseguir manter esse cabelo maleável sem pesar demais e sem criar essa capa em volta por conta dos shampoos serem muito pesados e tudo isso. Quando eu vejo pacientes que estão com o cabelo muito queratinizado, eu recomendo bastante hidratação, né? Mas tem que ser aquela emoliência mesmo, hidratação sem proteína. Porque se você usar proteína, pode continuar mais duro ainda e tudo mais. E isso acontece muito na unha, porque assim, é a mesma coisa, né? Unha e cabelo são as mesmas proteínas de queratina dura. Enfim, exatamente. Quando você usa, por exemplo, um formaldeído na unha, porque você quer ficar com a unha mais forte e tudo mais, é a mesma coisa que acontece quando você faz aquela progressiva de formol. O cabelo fica liso, a unha fica lisa e dura, só que não entra água. Tipo assim, então acaba ficando mais frágil. É a maçã caramelizada, conhece? A maçã com aquela cara. O primeiro processo, e você viu que aquele cabelo não respondeu do jeito que queria.
Entende? Eu não tenho essa estrutura dentro da minha clínica, entendeu? Tem colegas que têm sim. Sim. Tem lavatórios, tem a pessoa que é especializada dentro da clínica para fazer essa parte. Não é o meu caso. Se eu não estou ali para avaliar, então eu acabo não mandando alguém fazer isso. Eu peço para a pessoa avaliar e ir acompanhando. Então, a Priscila está perguntando porque o cabelo dela caiu muito depois da dengue e ela tá com uma falha grande. Então, em relação à queda do cabelo, é o que a gente falou, vai ter uma live da doutora Aline na terça-feira, siga para saber. Geralmente, quando tem queda de cabelo, o que a gente pode fazer é tentar reduzir essa queda. E aí, se for uma falha muito grande, eu acho que tem algumas dicas que a gente pode passar de camuflagem e tudo mais, né? O que Sim. você manda, Aline, sobre isso? Primeira coisa, existe uma diferença muito grande em relação às falhas. Quando a gente tem uma queda de cabelo e a falha é simplesmente pela queda, normalmente elas acontecem nessas regiões laterais, tá, gente? Aqui e aqui. Agora, quando a falha tá aqui no meio da cabeça, eu já começo a me preocupar, por quê? Porque essa falha pode ser sinal que a pessoa tem um processo de calvície junto com a situação da queda. Então é importante passar por uma avaliação, né? A gente sabe muito bem disso, né, Tati, que o paciente com calvície é um paciente que quando tem queda isso fica mais aparente, mas tem sim como tratar, tem sim como fazer camuflagem e a gente tem como ajudar essa paciente independente da situação. E realmente a queda de cabelo depois de uma dengue é uma queda intensa. E é o que a gente espera que aconteça com os nossos pacientes depois de terem Covid, tá, gente? Principalmente aqueles que tiveram internações e acabaram indo para Sim, UTI, porque sim, só por ter ido para UTI já pode acontecer queda. sim, com Então, certeza. Priscila, vai dar uma olhada nessa falha, porque se essa falha tiver relação com alguma outra doença de cabelo, por exemplo, alopecia androgenética, é até uma hora boa para você começar a fazer o tratamento. Vai te ajudar se você fizer. E se você não fizer, vai te atrapalhar bastante, tá bom? Então, Exatamente. um dermatologista especializado em cabelos. A Bárbara, que é de Campo Grande, atenção, ela tá perguntando se o cabelo dela quebrar com corte químico, ela tem que ir pro hospital do cabelo. Na verdade, assim, é ideal fazer as duas coisas, tá? É aquilo que a gente estava falando. O que a gente puder fornecer internamente como orientação de suplementação, se tiver alguma deficiência, isso é o médico que faz. A parte externa, no caso, aqui em Campo Grande, eu confio no pessoal do Hospital do Cabelo, eu peço para fazer esse acompanhamento lá, tá? Mas eu sempre brinco uma coisa que eu considero essencial. Não fique trocando de cabeleireiro. Por quê? Nem de dermato, gente. Nem de dermato. Assim, por quê? Porque senão vira uma banana de coisa. Mas quando a gente fala do cabeleireiro, gente, eu sou especialista em cabelo. Eu sento na cadeira do meu cabeleireiro e eu não fico perguntando qual é o produto que ele está usando, qual a concentração, como, entendeu? E eu sou especialista. Agora, imagine uma pessoa que não estuda só isso. Então, essa pessoa não sabe necessariamente todos os processos que estão sendo no cabelo, estão fazendo no cabelo. Se o seu cabeleireiro virou para você, você chegou e falou: agora eu quero ser leona, loira platinada branca. E ele olhou para você e falou assim: não, não vai dar. Confia. Não é para você trocar de cabeleireiro para um cabeleireiro outro virar para você e falar: nossa, eu consigo fácil. Facinho. Cara, gente, é esse o principal problema que leva a gente a ter quebra de cabelo. Falar? Eu lembro exatamente, eu não vou citar nomes, mas eu tive uma residente que aconteceu exatamente isso que você está descrevendo. Ela queria ficar loira platinada, aí ela chegou no cabeleireiro, ele falou que não ia rolar, não sei o que. Ela falou, não, mas eu quero e vou fazer. E foi em outro e fez, e no dia seguinte ela foi para o hospital, linda, maravilhosa,
platinada, e ela falou, ele falou que não dava, olha aqui, lógico que dá. Ok. Isso foi uma quinta-feira. Na segunda-feira a gente viu por que ele tinha contraindicado esse procedimento. Quebrou tudo, 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 tudo. Ó, tem uma residente, uma ex-residentinha... Gritando, falando que sabe quem que é. Ó, essa história é real, né? E assim, foi bem dramático. E isso foi uma lição para mim, inclusive, né, que eu observei em outras pessoas, e eu tenho algumas amigas que de vez em quando vêm com essa ideia de fazer, e eu falo, gente, você vai lá e faz o teste. É um teste que é feito para saber se o cabelo aguenta ou não. Se o seu cabeleireiro disser que ela não aguenta, seu cabelo não aguenta, não faça. Eu tenho uma amiga que recentemente passou pelo mesmo processo, mas ela tá super feliz, cortou o cabelo, mudou de cor, enfim, vida que segue e tudo mais. A Pri agora quer saber por que o cabelo branco é duro e poroso. É poroso? É poroso mesmo? na verdade, o cabelo branco é um cabelo que sofre um processo de queratinização um pouco mais intensa. Eu acho Queratinização. Ele é mais grosso e mais duro. Esse processo. Isso. Esse processo de queratinização é literalmente a formação do fio, tá, gente? Eu não tô falando de fora. Eu tô falando de dentro da raiz. E esse processo a gente acredita que aconteça por quê? Porque existem duas linhagens de células que são responsáveis, uma pela cor, que é o melanócito, e outra pela estrutura, que são os queratinócitos. Quando o cabelo ficou branco, esse melanócito entrou em dormência, tá? Dormiu. Aí, o queratinócito fala, nossa, eu tô numa festa sozinho, agora que eu vou comandar. Então, ele acaba fornecendo células a mais e estruturais a mais e acaba vindo esse cabelo mais grosso e mais tortuoso e mais espetado. Ele, assim, ele tá se achando, entendeu? Cresce, ele tá se achando. Ele é um cabelo que se acha. Ele é um cabelo que se acha. Aí você vai lá, arranca, nasce 3. Não fala isso, mulher, porque isso não é verdade. Não, ele só nasce mais, gente. Não, isso daí é porque o pessoal faz cadeira, tá? Pois é, mas na verdade o processo de nascimento de novos fios brancos, gente, tem muito a ver com a genética, com a questão da formação de radicais livres. Então é um processo... Exato, é um processo muito diferente. Não é porque você arranca um que vai vir 3, mas é porque naturalmente iam vir os 3, tá? Uhum. E a doutora Aline deu uma dica muito legal na nossa outra live, para quem não quer ter cabelo branco, né? Que seria você dormir corretamente, comer corretamente, para você evitar esse estresse, essa coisa de sobrecarregar. A formação, isso. A formação dos radicais livres, entendeu? Isso. Aí você consegue, com essas dicas aí, diminuir os radicais livres e tem uma tendência menor de evoluir com isso, né? Mas é uma coisa muito familiar também, né? Se você olhar para tua com família, certeza. É o cabelo branco. Gente, eu comecei a ter cabelo branco com 26 anos. Culpa do meu pai. A minha mãe tem um cabelo que, tipo, parece que nem tá branco. Agora que tá ficando branco, ela tá com mais de 60 anos. Mas o meu pai sempre teve cabelo branco desde muito cedo e eu herdei essa parte dele. Então, desde 26 anos eu tenho alguma coisa de cabelo branco, tá? Eu com 28 ainda não tenho. É porque você é fina, querida. Você tem esse anágeno comprido, entendeu? Você tem esse cabelo maravilhoso de Rapunzel. Não vem, não. E aí, que mais que a gente pode falar sobre isso? Alguma coisa que a gente tenha esquecido de mencionar, que você acha que é importante? Eu acho que, na verdade, a gente tem que saber uma coisa. A coisa mais comum, a gente estava brincando dessa coisa de não troca o cabeleireiro, tudo, porque ele sabe o que, que você já fez e o que, que não fez. Algumas coisas são importantes. Primeiro, o teu alisamento que você fez 1 ano atrás ainda está no seu cabelo. Primeira coisa muito importante.
O alisamento, gente, é um processo que ele faz uma modificação estrutural do teu fio. E se você tem um cabelo longo, o máximo de... O que é normal crescer com um ano é o quê? 12 centímetros, 15 centímetros, que seria um cabelo aqui. O restante ainda é cabelo alisado. Aí a pessoa fala assim, eu quero ficar loira. Aí ela fala, não, faz um ano que eu não uso nada. Eu tenho certeza que não vai ser problema com o meu alisamento. Eu quero ficar loira platinada. Aí onde que vai quebrar esse cabelo? Exatamente no local onde estava outra química, tá? Eu sou absolutamente apaixonada pelo meu cabeleireiro, porque vocês lembram do processo que eu falei que eu tive a quebra? Quando ele me acompanhou depois que eu tive essa quebra e ele introduziu um outro alisamento que tinha no meu cabelo. E ele passou 8 horas comigo no salão para não encostar uma química na outra. Ai, que fofo! Eu até me Não é arrepiei, tudo. porque isso Não é isso tudo. é amor. É amor, é amor. Então, assim, você tem que ter um cabeleireiro igual esse, tá? Resumindo, é isso. Mas assim, ele passou todo um processo comigo do quê? Do crescimento do fio para ter um espaçamento e não encostar uma química na outra no momento de aplicar o novo produto. Então é isso que a gente tem que entender, que o outro produto ainda está no nosso cabelo. Tá? Então, assim, e isso também vale em relação não só à descoloração, mas a descoloração é a causa mais comum da gente ter quebra, porque a incompatibilidade. O que a gente precisa para tirar a cor do cabelo é um processo muito intenso de abertura do nosso fio, de perda proteica junto com essa cor, e esse processo deixa o cabelo poroso e deixa o cabelo frágil. E se você já tiver um alisamento, esse processo em cima do alisamento é muito complicado. Mas isso também pode acontecer, por exemplo, com... o pessoal querendo saber quem que é o meu cabeleireiro. Já falo, gente. De qualquer jeito, esse processo, então, a gente tem essa situação também com tinturas que utilizam a amônia. Por quê? Cada cabelo é diferente no sentido do que ele aguenta. Às vezes o meu cabelo é um cabelo tão fino que o máximo que ele aguenta é a tintura e mais nada, tá? Ou ele é um cabelo alisado e ele aguenta o alisamento e mais nada, entende? E é isso que o profissional, assim, um profissional muito bom, ele vai falar para você, se ele já te acompanha faz tempo, não dá. Ou ele vai falar para você, vamos fazer um teste de mecha. E é isso que é muito importante. Você saber que um teste de mecha é a sua tentativa para ver se o seu cabelo vai aguentar. Não é, eu tenho um cabelo super forte, super grosso, ele já aguentou tudo que eu fiz, mas pode ser que aquilo que você quer fazer seja o que não dá. Então, eu sempre explico que tem que ter esse processo de entendimento que cada cabelo é único, entende? Sim. E assim, e não esquecer que as coisas ainda estão acontecendo no seu cabelo um ano depois, e é isso mesmo, entendeu? Na verdade, todas as profissões, tudo que a gente faz tem que levar em seres humanos, tem que levar em consideração essa individualidade, porque senão a gente acaba errando, né? Para mais ou para menos. Com certeza. Gente, com certeza. Tá, a gente vai ter que finalizar. Aí você vai falar ou não vai falar o nome do cabeleireiro, Aline? Vou falar. O meu cabeleireiro chama Claude Pedroso e ele atua no Hair Family aqui em Campo Grande, tá? Ele é maravilhoso e chama Hair Family porque realmente é a família deles inteira que trabalha lá, é muito legal o ambiente, então eu sou apaixonada por ele e ele sabe, coraçõezinhos para ele sempre. Maravilha. Então, eu queria agradecer mais uma vez você ter se disposto a vir aqui, explicar tudo isso querida. No meio do feriado. Muito obrigada. Tenho certeza que deixou todo mundo mais conhecedor aí dos próprios cabelos. O pessoal aprendeu a lavar os cabelos, tirou várias dúvidas em relação a como tratar os cabelos nessa fase.
pessoal que está na linha de frente, pessoal que não tá, mas tem que sair de casa. E é isso aí. E não se esqueçam que terça-feira tem uma live no perfil da doutora Aline Blanco, falando especificamente sobre as pessoas que sofreram cirurgias bariátricas, isso, gastroplastias. Exatamente. Um beijo gente, todo mundo. Obrigada. Obrigada por você ter me chamado. Adorei. Eu adoro conversar com você, porque a gente tem, né? A gente é amiga próxima, então parece que eu tô conversando assim, tomando um chimarrão, entendeu? E tô aqui conversando contigo. Exatamente. Então, assim, tô super feliz. Obrigada por você ter me chamado. E eu espero ter ajudado o pessoal a entender um pouquinho mais dessa história da dinâmica do nosso cabelo com as químicas. Ai, foi maravilhoso. Beijo, gente. A live vai ficar salva sim. E até. Beijo. Até. Tchau, tchau.